Boa tarde, meu nome é Luciana, sou do curso de segunda licenciatura em Letras da Universidade Uninter, meu RU é o 1384484, dando continuidade ao nosso mini curso de A Linguística Textual e a Sala de Aula. Hoje estamos com a nossa sexta e última aula sobre sequências textuais, dialogal, argumentativa. Então, vamos dar continuidade à nossa última aula, número 6, de sequências textuais, dialogal, argumentativa. Vou falar um pouco, antes de dar início ao texto dialogal, com uma parte, citando uma parte do livro de Teresa Cristina Walkovich, a análise linguística nos gêneros textuais, falando sobre a sequência dialogal. A sequência dialogal aparentemente foge do padrão pressuposto de estrutura presente em outras sequências. A situação comunicativa aqui é o diálogo. Logo, por acomodação contextual, os interlocutores coatuam diretamente numa costura temática em princípio flutuante e imprevisível. O diálogo associa-se à oralidade, pois conserva aspectos comunicacionais e linguísticos distintos da escrita, apresentado nos itens a seguir, dos quais o antepenúltimo e o último são considerados os mais importantes. A oralidade faz uso de elementos extralinguísticos, como gestos e caretas, ao passo que a escrita fica restrita a sinais gráficos de sistemas convencionais ortográficos. A fala explora elementos prosódicos e de entonação, enquanto a escrita atém-se a tentativas de sua representação. A fala tende a construir frases mais curtas em comparação às frases longas da escrita. Vale-se de redundâncias, enquanto a escrita prima pela concisão. A oralidade possui flutuação temática, ao contrário da rigidez construída pela escrita. A fala possui a presença do interlocutor, enquanto a escrita não os pressupõe presente. Em muitos casos, ele é inclusive projetado como um interlocutor ideal. A fala aprende-se naturalmente, ao passo que a escrita passa da aprendizagem artificial da escola. Para Adam, 2001, no entanto, o diálogo é concebido como uma sequência relativamente estável que se combina com outras sequências de heterogeneidade previstas nos gêneros textuais, escritos e orais. Logo, a sequência dialogal é, por um lado, construída e referida pelas situações sociocomunicativas e, por outro lado, identificável em sua estrutura composicional. Temos a análise da linguística, da linguística da sequência dialogal também. Dentro do livro de Teresa Maria Cristina, vocês vão encontrar bem aprofundado o assunto, bem explicativo, e vocês vão gostar dessa leitura. Prosseguindo, então, vamos ao nosso slide. O texto dialogal. O texto dialogal apresenta uma conversa entre, no mínimo, dois locutores. A diferença dessa tipologia para a narração é que nem sempre há narrador no texto dialogal. E quando há, sua função é apenas apresentar o diálogo que ocorrerá em primeira pessoa. As características principais: marcas de oralidade, predominam verbos na primeira pessoa do singular, discurso direto, uso de verbos elocutivos e dois pontos para sinalizar o início de uma fala e travessão ou aspas para marcá-las. Exemplos de gêneros textuais desta tipologia. A entrevista.
É um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores, e entrevistado ou entrevistados, né? O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras. Debates é um gênero textual de cunho opinativo que se insere nas práticas de oralidade de uma comunidade, tendo como ação social de fundo uma discussão entre as partes com base em argumentos ou exposições de razão. Tem as peças de teatro, né, que divide-se em atos e cenas. Os atos se constituem de uma série de cenas interligadas por uma subdivisão temática. A cena se divide conforme as alterações no número de personagens em ação, quando entra ou sai do palco um ator. O cerne ou medula de uma peça são os diálogos entre os personagens. E por último temos o bate-papo em aplicativos e sites, né? Acho que todo mundo já conhece, já participou de algum, né? Que é a conversa informal, descontraída, né? Um bate-papo, né? No caso aí, uma conversa descontraída, um bate-papo online. Por extensão, né? Qualquer tipo de conversa, diálogo sobre alguma coisa. Não comprei o apartamento, eu estou no bate-papo com o vendedor. É bate mais papo. Então é um bate-papo formal, né? Tanto na internet, né? Nos aplicativos, como pessoalmente também pode haver um bate-papo legal, né? A sequência dialogal é a mais comum das sequências textuais, porque funciona como a espinha dorsal de vários gêneros orais do dia a dia, como a conversa informal, o debate e a entrevista. Também pode, é claro, assumir forma escrita e surgir nos contos, nos romances e nas piadas. Assim como as demais sequências, a sequência dialogal tem uma estruturação peculiar. Quando se mostra de forma completa, ela apresenta 3 partes: a sequência fática inicial, a sequência transacional e a sequência fática final. Vamos ver como é. Sequência fática inicial, sequência transacional e a sequência fática final. Como o elemento presente em toda a sequência dialogal é o diálogo, imagina-se que, antes de iniciá-lo, os interlocutores cumprimentam-se, abrindo o canal de comunicação, para depois tratarem do assunto devido e, ao final, cumprimentar-se novamente. Nos momentos inicial e final, portanto, surgem expressões fáticas típicas como oi, bom dia, alô e diga ai. Por exemplo, para o início e tchau, até logo e boa noite, por exemplo, para o fecho. Entre as saudações iniciais e finais, há uma troca de falas entre os interlocutores. Veja o mini conto a seguir. Conversa reveladora. A sequência fática inicial seria: oi, oi, onde você estava? Eu? Ora, quem poderia ser? Estou falando com você. Comigo? É claro, abestalhado. Sequência fática transacional. Abestalhado? Eu? Demente, doido, idiota. Mas burraldo, imbecil, gritou lívida de ódio. Enciumado, morto de ciúme de você. Aí tem uma pausa, uma exclamação que ficou sem entender, ninguém se entendeu. E a sequência fática final seria tchau, tchau, né? Esse trecho foi tirado do Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica do Rio Grande do Norte, né? Diretora de Educação e Ciência, DIAC, disciplina Língua Portuguesa, curso de Tecnologia em Redes de Computadores, turma de 2021, não, turma 20 121 1014 151V, ano letivo de 2012, carga horária de 69 horas,
o professor foi o Dr. Florencio Caldas de Oliveira. Então, esse trecho foi tirado para vocês desse artigo. Agora vamos à sequência argumentativa, né? Que eu também vou ler um trecho do livro de Teresa Cristina Volkovich, que diz que a sequência argumentativa, tal como a narrativa, tem uma longa história. Desde a retórica clássica, temos na tradição ocidental um pressuposto de linguagem que perpassa qualquer ato comunicativo. A linguagem pressupõe-se sempre o outro. Isso parece óbvio, mas na verdade é a priori que formula e dá corpo ao raciocínio argumentativo. Quando elaboramos um enunciado, a voz do outro está sempre presente, seja para refutar ou para aceitar. As orientações curriculares atuais, com base no Bakhtin, nomeiam essa noção de dialogismo. É juntamente o pressuposto da dialética discursiva, desenvolvido na seção 1.3, que Adam recupera como base de um protótipo de sequências argumentativas. O que é argumentar? E o que é argumentar para Adam? Em termos preliminares, é a busca da adesão de um auditório ouvinte a uma tese, cujas vozes e juízos fazem-se pressupostos, através de 3 etapas: a observação de fatos, a construção de inferência sobre eles e a construção de uma nova tese. Adam, nesse sentido, esquematiza como sequência textual o raciocínio silogístico aristotélico, que prevê o caminho entre premissas, argumentos e conclusão, que é a tese. Num formato pictórico das microposições, temos as microposições das sequências argumentativas, né? Que seria tese anterior, fatos, inferências e construção de argumentos, conclusão e nova tese. Nessa sequência, né? Então, essa é uma explicação assim resumida da sequência argumentativa do livro de Teresa Cristina, né? Como eu tenho dito sempre, é um livro bom para se ler, que vocês podem estar encontrando nas livrarias e vocês podem estar se aprofundando mais sobre o assunto. Vamos dar então sequência, né, nos nossos slides com sequência argumentativa, que por sua vez tem a função de persuadir e convencer o interlocutor na interação verbal. O ato argumentativo consiste na oposição de enunciados, os quais são interligados por operadores argumentativos. Argumentar consiste em utilizar-se dos recursos linguísticos para convencer o interlocutor de uma ideia ou objetivo de uma argumentação. É demonstrar ou refutar uma tese, e para isso o locutor parte de premissas nem sempre explicativas e tenta mostrar que não se podem admitir tais premissas. Ducrot, Apud, de Adam, 2008. Vocês podem ver também que eu consegui, através de sites, né, que vai estar em referências, uma parte também que cita Adam, igual Teresa Cristina Volkovich, né? Então, pode-se dizer então que a argumentação estrutura-se em 2 aspectos, que é demonstrar, justificar uma tese e refutar uma tese ou argumento de uma ideia adversa. Convém ressaltar também que a argumentação trata de questões polêmicas que possuem diferentes pontos de vista, mais de uma posição. Por isso que este tipo de sequência se estabelece muitas vezes a partir de contraposição a uma tese já apresentada ou subentendida. O raciocínio argumentativo implica, em primeiro lugar, a existência de uma tese, supostamente admitida, a respeito de um dado tema, como por exemplo: a maioria
Não, a maioridade penal deve ser reduzida. Sobre o pano de fundo dessa tese anterior, organizam-se dados novos. A grande massa carcerária do Brasil tem de 18 a 25 anos. Nos países onde a idade penal é maior, nos países onde a idade penal é menor, não se reduz a violência. De posse desses dados novos, parte-se para o processo de inferência. O medo da punição não aumenta quando a idade penal diminui. Esse processo de inferência orienta para uma conclusão, que será a nova tese. A redução da idade penal não é solução para o controle da violência. A organização do raciocínio argumentativo em um texto geralmente dispensa a exposição da tese anterior. Essa é implícita. O protótipo da sequência argumentativa apresenta-se como uma sucessão de 4 fases. A primeira é a fase das premissas, em que se propõe uma constatação de partida à nova tese. A 2, a fase de apresentação de argumentos, isto é, de elementos que orientam para uma conclusão provável, podendo ser esses elementos apoiados em constatações, exemplos, etc. A 3 é a fase de contra-argumentos, que operam uma restrição em relação à orientação argumentativa e que podem ser refutados por constatações, exemplos, etc. A 4ª fase, e última, é a fase de conclusão, que, integrando os efeitos dos argumentos e contra-argumentos, reformula e estabelece a tese. Antes de citar as referências, voltando, vou estar falando um pouquinho mais sobre as considerações sobre esse capítulo, Neste capítulo, com o objetivo de investigar marcas linguísticas das construções textuais, optamos por estender a noção da composição de Bakhtin para as noções de sequências textuais de Adam, de 2001, sem a menor pretensão de sugerir uma relação teórica diferente. Veremos que Adam, a mesma proposta apoiada no mote bakhtiniano das estruturas relativas cristalizadas dos gêneros de discurso. Essa é uma parte do livro, de Teresa Cristina. Aí dentro disso, dentro do tema falado, existem várias subdivisões, existem exemplos. Por exemplo, existem textos, Aqui, por exemplo, o aporte linguístico para análise da situação discursiva em questão tem na sequência dialogal de Adam um recurso de explicação da construção textual. Vou dar um exemplo, vou ler o texto. Paciente, idade 36 anos. Episódio 36 anos. Desculpe. Episódio 4. A abertura. Falando sobre a relação com a mulher em casa. Seria o paciente, Fabiana sinalizou negativo com a mão. Pois vem a sequência 1. Inve. O que houve? Vocês estão brigados? Mostrando com as mãos bastante tempo. Aconteceu alguma coisa com vocês? Ela diz: estou entravado. Mas você está melhorando bastante já, conseguindo andar bem, sem apoio, Tá falando mais. Ela não quer mais. Não quer mais? Falou ela. Essa agora é a sequência 2. Ela não quer mais ficar casada com você? Ela quer se separar? Tô entravado. O que eu quero saber é se ela disse que quer acabar o casamento.
Tô entravado. Tô entrevado. Ela disse que não quer mais ficar casada. Por quê? Por que tá entrevado? Aí ele assinala, né? O dito aqui nesse texto, né? Titulado O. Sinalizando que era isso mesmo. Tô entrevado. Então, para vocês entenderem mais, seria bom tá vendo, né? A imagem do que eu estou falando, né? Aí aqui a gente pode dizer que já no texto a seguir, né? Um outro exemplo, normalmente de um aluno do EJA, do PR, a partir de uma situação problema. Uma loja de carros com volume de som alto para atrair clientes e vizinhos desgostosos dessa situação. O aluno foi solicitado a desenvolver na escrita um diálogo entre os dois, o gerente da loja e o vizinho. Então vamos ver. O vizinho. A polícia chega na loja e olha o que está acontecendo. A loja. O rapaz da loja explica que liga o som para divulgar seus objetos. O vizinho. Mas você liga o som muito alto. Isso é proibido. Me incomodar. Eu chego cansado do serviço e estou com vontade de dormir, mas com som alto não consigo dormir. A loja. Como eu vou divulgar as promoções, etc. O vizinho. Você pode ligar, mas liga um pouco mais baixo. A loja. Então eu vou abaixar. O vizinho. Agradeço se você fizer isso, por favor, esse favor. A loja. Senhor policial, pode ficar tranquilo que eu vou abaixar. O vizinho. Obrigada por abaixar. E também policial por vir. Observe que o controle da notação do diálogo na escrita, bem como no controle das pessoas envolvidas na situação, pode ser reorientado numa atividade de reescrita, né? Isso fica como exemplo. Então, eu vou deixar aqui com vocês as referências, né? Desculpem por alguma coisa, porque esse é o último vídeo, a matéria já estava acabando, já estava mais... Como eu dividi em várias aulas, algumas ficaram mais longas, outras ficaram bem mais curtinhas, então eu tive que intermediar, né? Então eu vou dando a finalidade, falando sobre as referências, que dessa aula 6 eu usei o clubedoportuguês.com.br, usei os trabalhos feitos.com, ensaios, né? E o docente.ifern.edu.brasil. Esse foi as referências da internet, né, dos sites. E também o trabalho, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN, a diretora de Educação de Ciências, DIAC, a disciplina de língua portuguesa, o curso de tecnologia em redes de computadores, né? O professor do Dr. Florencio Caldas de Oliveira. Eu tirei da tese, né, do trabalho que estava na internet, alguns trechos desse trabalho meu, desse mini curso dessa aula 6. E o mais específico que eu usei foi o de Wakonovich, Tereza Cristina, análise linguística dos gêneros textuais, né? E da série de língua portuguesa em foco, da editora IBPEX, da primeira edição de 2010. Em foco mais seria esse, com as explicações, que eu recomendo para estar entrando com mais detalhes, vocês estarem lendo esse livro. Lá vocês, principalmente para os educadores, né? É um ótimo livro para o entendimento. Então, aqui eu deixo um encerramento. Chegamos ao fim do nosso mini curso de extensão, a linguística textual na sala de aula e os gêneros textuais. Fica aqui o meu muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Peço desculpas, pois o vídeo é instrutivo, é o meu primeiro vídeo, né? Não tenho prática com isso. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado e quem sabe até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, né? Pelo comprometimento de estar assistindo os meus vídeos.
Peço desculpa por algo, né? Não sou influencer, né? Não sei gravar vídeos, é mais para o trabalho da minha faculdade mesmo. Mas agradeço a atenção de todos. Deixo aqui meu muito obrigada e até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigado mesmo. Deixo o meu beijo e abraço a todos. Até a próxima.